Olá, queridos! Tudo bem com vocês? No Pod da Prof de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os Incas, Maias e Astecas e também sobre os indígenas brasileiros. Então, vamos lá conhecer um pouquinho dessas civilizações? Muito bem, vamos iniciar pelos Incas, tá? Civilização Inca. Incas, Maias e Astecas são também conhecidos como principais civilizações pré-colombianas. É um termo que designa os povos que viviam na América Espanhola antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, o que vamos ver sobre características de Incas, Maias e Astecas se referem, então, anterior ao contato com esses europeus. Os Incas formaram uma das grandes civilizações pré-colombianas e se desenvolveram na região andina, região dos Andes. Formaram um império. Império significa dizer um poder centralizado, domínio de uma região sobre outras. Os Incas, portanto, são uma civilização que se desenvolveram na base de um império. Mas nem sempre foi assim. Então, a localização, nós podemos dizer que a civilização Inca surge na região do atual Peru e, aos poucos, ela vai desenvolvendo o domínio sobre outras regiões. Esse domínio vai se dar notadamente a partir do século XV, 1400. Capital desse império, centralização do poder, temos na cidade de Cusco, a cidade de Cusco. O imperador, ele recebe uma denominação específica, Sapa Inca. E o primeiro imperador teria sido Pachacuti, coroado em 1438. A sociedade Inca é dividida em classes sociais. No topo, temos a ocupação pelo imperador, chamado então de Sapa Inca, como foi referido, considerado um representante do deus Inti. O imperador, ele tinha controle sobre a vida das pessoas e diz que poucos conheciam o seu rosto. Era adorado pelos seus súditos. Abaixo do imperador, teríamos uma nobreza responsável por ocupar os cargos administrativos do império. Esses cargos eram ocupados por pessoas de maneira hereditária, ou seja, o meu filho iria ocupar o cargo administrativo que eu, um nobre, exercia nesse grande império Inca. O restante da sociedade era composta por comerciantes e homens comuns, trabalhadores. A massa da sociedade Inca era formada por homens comuns. Economia. A agricultura era a base da sociedade Inca. A partir dela eram produzidos os alimentos básicos consumidos por esse povo. Temos dois alimentos que se destacam aqui: o milho, que é símbolo da sociedade Inca, e a batata. Ambos são a base da alimentação. Se eu precisar escolher um alimento, eu vou dizer que é o milho. Eram produzidos em grande quantidade. Além do milho e da batata, também eles cultivavam a quinoa, a pimenta, carne de cervos, peixes também faziam parte da alimentação dos Incas. A prosperidade da sua agricultura vai ser garantida pelo desenvolvimento de uma técnica conhecida como curvas de nível. A produção agrícola dos Incas era realizada nos ailus. Então, ailu também é um termo que se refere aos Incas, uma unidade social que agrupava um conjunto de pessoas que tinham a obrigação de cultivar e tirar o seu sustento desse pedaço de terra. O chefe de cada ailu era nomeado pelo imperador e tinha um nomezinho próprio, curaca. Estes pontos são importantes nesse tópico. Podemos falar ainda da religião. A religião dos Incas, característica básica, era politeísta, o que significa dizer que eles possuíam muitos deuses. Temos sim um deus supremo para os Incas, que seria o Viracocha, mas o deus mais importante seria o Inti, deus Sol. Eles acreditavam em vários deuses, essa característica básica. No que tange a religião, então, era um povo politeísta, certo? Decadência dos Incas. Bom, a decadência dos Incas está diretamente relacionada com a chegada dos espanhóis. Quando eles chegam ao continente americano, vão chegar na região andina por volta de 1531,
e vão encontrar as terras incas divididas, porque nós, como falamos no início desse pod, os incas eram imperialistas, eles dominavam outras regiões, e é natural que existisse nessa época povos descontentes com esse tipo de dominação, com obrigações para com o Império Inca. Quando os espanhóis chegam em 1531, essas terras incas estão divididas por uma guerra civil. Tá? Temos 2 aqui filhos do último imperador, o Huáscar e Atahualpa. Esses 2 filhos estão brigando para ver quem assume o poder. Ambos travaram, então, uma disputa para ver quem ia governar o império. E essa guerra teve grande responsabilidade no enfraquecimento inca, porque o próprio povo estava dividido. Quando chega um dominador, um estrangeiro, essa sociedade está enfraquecida e não consegue se opor à dominação espanhola. Os historiadores consideram o ano de 1532 como um marco de conquista dos incas pelos espanhóis. O grande conquistador aqui foi chamado na verdade, o Francisco Pizarro, conquistador espanhol. Os domínios dos espanhóis sobre os incas na região permaneceu instável devido a esse contexto difícil de guerra entre os povos, mas a presença espanhola prosseguiu até que este lugar se tornou parte do chamado vice-reino do Peru. Tá, queridos? Essa é a sociedade inca, algumas características gerais aqui para nós. Vamos para os maias? Assim como os incas, os maias também podem ser chamados de civilização pré-colombiana. Estavam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Eles se desenvolveram numa região chamada Mesoamérica, onde atualmente nós temos a localização de vários países, como México, Guatemala, Belize. A partir de 1800 a.C., eles começaram a habitar essa região e foram aos pouquinhos se desenvolvendo. O auge da sua civilização teria ocorrido entre os anos 250 e 900 depois de Cristo. Eles ficaram conhecidos pelas grandes construções gigantes que desenvolveram e também por ser uma civilização bastante sofisticada no que tange ao avanço dos conhecimentos na área da astronomia e da matemática. A civilização maia, a partir do ano 1000 a.C., passou por um intenso processo de urbanização, que resultou no surgimento de diversas cidades importantes, conhecidas, como Tikal, Palenque, Chichén Itzá, Copán. São alguns exemplos. A civilização maia tem uma característica bem marcante, que é a formação de cidades-estado. Lembra? Na informação anterior sobre os incas, eles formaram um império. Império significa um poder centralizado. Eu tenho uma capital, um centro administrativo, onde está o imperador, e dali espalha as ordens para todo o império. Aqui nos maias, não. Nos maias, nós temos a formação de cidades-estado, ou seja, cada cidade forma uma unidade administrativa autônoma. Então, são cidades independentes entre si. Não existe uma cidade que é mais importante que a outra, uma cidade que domina outras, que manda regras para outras. Então, isso são cidades-estado. As cidades-estado dos maias caracterizavam também por constantes conflitos entre si. Cada uma delas possuía um rei diferente. O governante das cidades-estados era visto por seus súditos como uma encarnação dos deuses, o que concedia plenos poderes sobre a sua cidade. A autoridade de cada governante estendia-se nos domínios das cidades-estado. Então, cada governante tem o seu domínio, que é os limites da cidade-estado em que governa. O poder desses reis locais estava baseado na religião. Esses reis eram entendidos como uma espécie de Deus encarnado. E esse poder era transmitido de pai para filho também. E, eventualmente, mulheres poderiam governar caso o rei não tivesse a idade suficiente ou estivesse em guerra. Base da economia dos maias, também aqui a agricultura. Mas podemos dizer que havia uma grande movimentação com o comércio, que era realizado entre as cidades-estados. O comércio entre os maias não utilizava moeda, mas era um comércio baseado, então, na troca de mercadorias. E os valores de cada produto variavam em cada cidade.
Base da alimentação dos maias também podemos destacar o milho, mas cultivavam outros produtos, como feijão, abóbora, pimenta, cacau, algodão. No comércio, além dos itens básicos de sobrevivência, como comida, também comercializavam roupas, ferramentas. Itens luxuosos, como penas, pedras, metais preciosos, também faziam parte desse comércio. A sociedade maia era igualmente estratificada. Era formada por grupos sociais, divididas também em classes diferentes, como nós tínhamos nos incas. A maior parte da sociedade dos maias era composta por camponeses, responsáveis pelo cultivo dos itens agrícolas. A elite da sociedade maia era composta por funcionários do Estado e sacerdotes, que moravam em grandes templos construídos nas cidades. Os maias possuíam uma visão de mundo cíclica, o que significa que o fim de uma fase sempre dá início a um começo de uma nova seguinte, e assim vai sucessivamente. Conheciam muito de astronomia, matemática, arquitetura, desenvolveram um calendário bastante preciso. Na arquitetura, os maias ficaram bastante conhecidos por suas grandiosas construções, também chamada, entre aspas, das pirâmides maias. Muitas delas existem até hoje. Quanto à religião, a religião dos maias, igualmente aos incas, era politeísta, ou seja, acreditavam em diversos deuses. Na religião dos maias, havia a realização de sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. Esses sacrifícios poderiam ser realizados tanto com prisioneiros capturados em guerra, como pessoas de notável conhecimento, notável reputação na sociedade que voluntariamente se entregavam para esse ato. A decadência dos maias. Bom, meus queridos, aqui os historiadores apenas apontam algumas hipóteses. Por quê? Porque quando os europeus chegaram, essa civilização não estava constituída. Então, não podemos atribuir o fim da civilização maia à exploração, ao domínio ou ao massacre por parte dos espanhóis. Não. A decadência dos maias, ela teria ocorrido a partir de 900 depois de Cristo, e são levantadas hipóteses que eu digo para vocês, como, por exemplo, desastres naturais, esgotamento da terra utilizada para agricultura. Se nós não conseguimos plantar o suficiente, não temos a quantidade de alimento suficiente para nutrir nosso povo, é natural que o nosso povo se espalhe, que vá para outras regiões em busca de alimento. Guerras também podem ter contribuído para esvaziar essas cidades. Então, desastres naturais, esgotamento da terra, doenças ou guerras entre as cidades e estados. O que nós precisamos saber e marcar é que, quando os espanhóis chegaram aqui, não tinha mais a civilização maia plenamente constituída como de tempos passados. Tá bem, queridos? Vamos para os astecas. Queridos, os astecas também foram um povo mesoamericano, que habitava a região da Mesoamérica, especificamente onde hoje se localiza um país chamado México. Eles formaram, como os incas, um grande império. Então, esses três povos, incas, maias e astecas, incas e astecas formam império, e maias, cidades e estados. Aos poucos, os astecas ficaram fortalecidos e foram criando um enorme império, foram dominando muitas regiões. A principal cidade, a capital desse império, vai ser Tenochtitlán. O Império Azteca vai desaparecer depois que a região foi conquistada pelos espanhóis em 1521. Nas origens desse povo, nós podemos destacar que eles eram herdeiros, eles descendiam dos povos chamados mexicas, que migraram e se estabeleceram no Vale do México por volta de 1325, quando então teriam fundado essa cidade, Tenochtitlán, que posteriormente vira então a capital de um grande império. Características desse Império Azteca. No seu auge, os astecas formaram um império que dominou várias regiões, controlavam por volta de 11 milhões de pessoas. O controle dos astecas sobre as regiões vizinhas demandava uma grande quantidade de impostos, então significa que eles cobravam impostos desses povos dominados, que eram pagos de diferentes formas. Poderiam ser pagos em forma de alimento, cerâmica, joia. O governo dos astecas era comandado, então, por um imperador.
A sociedade asteca também era estratificada, existia classes sociais, que incluía a família real. Então, eu tenho um primeiro segmento formado pela família real, depois nós temos os sacerdotes, chefes militares, demais funcionários de Estado, comerciantes, artesãos, camponeses, esses últimos, então, formando a base. Se eu tivesse que construir uma pirâmide social, aquele maior grupo seria formado por comerciantes, artesãos e camponeses. Aqui existia também a figura do escravo. Esse conhecimento sobre a sociedade asteca é atribuída a um conjunto de documentos que os historiadores encontraram que se chama os códices. Os códices são escritos e desenhos feitos pelos próprios astecas que descreviam o seu cotidiano. Essa fonte histórica chegou até nós e é por isso que nós conhecemos essas informações a respeito dos astecas. A base da economia asteca era a agricultura, que produzia diferentes gêneros agrícolas. Cultivavam a cenoura, batata, tomate, a pimenta, desenvolveram um intenso comércio entre as grandes cidades. A agricultura desenvolvida pelos astecas era muito fértil, e aqui tem uma palavrinha que é própria dos astecas. Se lá nos incas nós destacamos a figura do curaca, a existência de um ailu, aqui nos astecas nós destacamos uma palavrinha chamada chinampa ou chinampas. Chinampas, que nada mais é do que uma técnica agrícola. A capital asteca, Tenochtitlan, ela foi construída em uma ilha. Então, nessa ilha havia pouca área agricultável, porque existiam vários canais. Então, essas águas não permitiam que a agricultura ali se desenvolvesse. Então, os astecas desenvolveram essa técnica conhecida como chinampa. Criar ilhas artificiais. Então, uma chinampa é uma ilha artificial. Flutuavam sobre as águas do lago Texcoco e eram cultivadas justamente nessas ilhas, cultivadas as plantações, aquilo que era necessário para a manutenção desse povo. Essas ilhas eram construídas com o uso de material orgânico e possibilitavam, consequentemente, uma grande diversidade de alimentação para os astecas. Então, chinampas, uma técnica no setor da agricultura que permite a ampliação da área cultivada. As chinampas permitiram ainda o cultivo de todo o alimento necessário para abrigar, para sustentar a sua gigantesca população. Além disso, os astecas destacaram-se pela construção de canais de irrigação que levavam a água do lago Texcoco, que é o principal, para diferentes locais dessa capital, Tenochtitlan. Quem for fazer uma visita nos dias atuais ao México, vai encontrar, possivelmente vai visitar uma cidade chamada Cidade do México. Essa Cidade do México, que é a capital do México hoje, ela foi construída em cima da cidade de Tenochtitlan. Quando os espanhóis chegam e têm a resistência asteca muito forte não querem a dominação dos espanhóis, há uma guerra entre astecas e espanhóis. E os espanhóis vencem devido à sua superioridade bélica, às doenças que os europeus vão trazer, os conflitos internos que existiam no Império. Lembra que falamos lá no Império Inca de povos que se revoltam? Então, aqui no Império Azteca não vai ser diferente. Vários grupos, vários povos não querem a dominação do imperador azteca em suas terras e vão acabar se aliando a esses espanhóis. Então, um conjunto de fatores fazem com que os astecas um dia vão se enfraquecer e cair. Os espanhóis, quando conseguem de fato aniquilar os astecas, eles vão destruir a cidade de Tenochtitlan e vão construir uma cidade em cima, demonstrando todo o seu poderio, o poder do europeu sobre o povo colombiano no sentido de pré-colombo, né, de uma civilização indígena. Então, os espanhóis constroem uma nova cidade em cima daquela cidade que era a grande representação do poder azteca. Se vocês forem visitar a Cidade do México, é possível verificar ainda a prática e a existência dessas chinampas. O turista, ele pode passear em alguns canais, ele é conduzido a fazer passeios de barco nesses canais e conhecer um pouquinho das chinampas. Não todas, obviamente, porque eles mantêm ainda a chinampa como uma fonte, um lugar de produção de alimentos. Então, eles preservam, não querem que seja poluído, não é? Então, em alguns lugares
vocês podem conhecer de perto, ver uma chinampa, ver essa técnica agrícola, porque ainda é possível perceber que nessa cidade do México ainda existe o cultivo dos alimentos nessas ilhas artificiais. Feito esse parênteses, vamos voltar lá para o século XV, século XVI, né? No campo religioso dominava o politeísmo, também acreditavam em vários deuses. A sua religião mesclava deuses próprios com outros deuses que eram comuns na Mesoamérica. Isso é uma característica importante, mas sempre frisando, não é? Religião politeísta. A decadência desse povo está vinculada com a presença do europeu, com a chegada dos espanhóis. Além desse fator, nós temos os fatores internos, que foi o que eu disse para vocês, justamente revoltas internas, disputa por poder internos, aliado então a tudo que o espanhol vai significar, que é a violência, ele traz consigo a violência externa, doenças. Então, esses são os fatores que contribuem para a queda, para a decadência do povo chamado asteca. Esses espanhóis vão chegar na região por volta de 1519 e tem um líder chamado Hernán Cortés. Esse seria o conquistador espanhol, que vai dominar a capital do Império Azteca em 1521. Após a conquista da capital, os espanhóis vão dominar outros territórios, vão começar a dominar os territórios vizinhos e estabelecer as bases da cidade que é hoje capital do México, que eu falei para vocês. Dessa forma, foi instalado o vice-reino da Nova Espanha, né? Então, recebe uma nova denominação, iniciando, de fato, uma colonização espanhola nessas regiões, onde será desenvolvida a exploração com o objetivo de levar todos os recursos que esse território poderia fornecer, levar para a Espanha, engrandecendo a Espanha, que foi aquele grande país que acabou, então, dominando estas regiões. Certo, queridos? Vamos conhecer a seguir um pouquinho sobre os povos indígenas brasileiros.